E olha só, jornais internacionais explodem falando das manifestações gigantescas em mais de 62 cidades por todo o Brasil e a mídia nacional pirou porque eles não aceitam contraditório. Falaram que tinha 37 mil pessoas apenas ali, mas veja agora o que os jornais internacionais estão repercutindo e falando sobre Alexandre de Moraes. Agora ele ficou famoso, ficou conhecido no mundo inteiro e o mundo inteiro agora vai saber o porquê tantas pessoas estavam nas ruas ontem protestando contra o ditador da toga. Confira essa matéria aí, já dá um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal também, se você não está inscrito, tá perdendo o seu tempo. Olha só, pessoal, essas manifestações foram um grande recado para o mundo inteiro. Jornais importantíssimos na Europa, nos Estados Unidos. Você vai ver agora com detalhes. Olha a repercussão e os ministros do STF não gostaram nada e já estão dando um recado, hein? Confira aí agora, quem vai trazer o pessoal ali da Ancapsu vai trazer essa notícia em primeira mão. Veja aí. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a repercussão das manifestações aqui no Brasil no exterior, tá? As manifestações do dia 3 de agosto foram muito grandes em várias cidades do Brasil, 62 cidades tiveram manifestação. Todas as capitais, muitas cidades do interior do Brasil tiveram manifestações também. Aqui no Rio foi muito grande, eu estava lá, já fiz o vídeo sobre a minha participação lá no Rio ontem, fiz o vídeo também sobre São Paulo. Não dá para fazer o vídeo sobre as 62 cidades, mas tem cidade pra caramba com manifestação, foi muito grande as manifestações ontem, realmente impressionante. E deu para sentir que a imprensa brasileira sentiu o golpe, tá? Eles sentiram o golpe, eles perceberam o problema. O bolsonarismo ainda está muito grande, né? Eles tinham essa expectativa de acabar com o bolsonarismo, não, que agora que o Lula está podendo bater no peito e gritar soberania, soberania, não sei o que lá, que agora acabou o bolsonarismo. E não, meu amigo, não tem nada disso. Mas o pior ainda para eles é a questão da repercussão lá fora. Por que isso? Porque agora o Alexandre de Moraes, quer ele queira, quer ele não queira, ele está sendo julgado neste momento, tá? O público no mundo inteiro está se perguntando por que o Trump botou essa punição no Alexandre de Moraes. E é verdade, muita gente da esquerda está falando que não, que é injusto, ele só está aplicando a lei, não sei o que lá. Mas o pessoal fala, pô, peraí, mas não teve golpe no Brasil, né? O Lula é o presidente atual, ele ganhou a eleição, assumiu, não teve nada demais. O Bolsonaro fez um discurso, entregou o cargo e coisa e tal, e pronto, né? Então, que diabo de golpe é esse que o Alexandre de Moraes está inventando, né? E aí, o pessoal está começando a procurar saber o que é isso, né? E à medida que a gente vai falando as coisas, que a gente vai explicando as coisas, o pessoal lá fora fica vendo. Por isso que eu falei para vocês que era muito importante essa manifestação. E de fato, se você vê as mídias internacionais, isso aqui é a Reuters, a AFP, são as duas maiores empresas de mídia do mundo, né? São as grandes fontes de notícia para o mundo todo, e elas estão repercutindo aqui o fato aqui. A mídia nacional, a maior parte deles também repercutiu de forma isenta. Eu achei até estranho isso, porque no final das contas, né, eles não tinham feito, não estavam fazendo isso, eles vinham minimizando manifestações pró-Bolsonaro aqui no Brasil. Dessa vez não reconheceram que foi maior e coisa e tal, que cresceu a manifestação, que tinha muita gente, coisa e tal. Eu acho que bateu o desespero na mídia nacional, acho que eles perceberam o tamanho do problema, né? Vamos entender esse caso aqui, a importância da repercussão disso lá fora. De novo, Reuters é uma agência alemã, que ela, basicamente, a maior parte das notícias que circula pelo mundo todo, o pessoal tira da Reuters, na verdade, né? Ela que gera a notícia e aí as outras empresas de mídia copiam a notícia da Reuters em outros países, né? E tá aqui, ó, os apoiadores de Bolsonaro no Brasil fizeram um grande protesto contra a Suprema Corte e o presidente Lula. E embora eles falem aqui, lógico, que está vendo, né, que Bolsonaro está sendo perseguido, está sendo acusado de ter dado um golpe, não sei o que lá, aquele negócio, e chama o Bolsonaro de extrema esquerda de novo, né, aquela lorota de sempre, mas ele reconhece que foi um grande protesto, né? E de novo, fica evidente, porque não teve protesto da esquerda. A esquerda tinha meia dúzia de pessoas queimando a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos em frente ao consulado americano. O protesto da direita é muito maior, né? Veja, a gente não precisa nesse momento provar nada. Basta o mundo olhar e ver que há pessoas questionando o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Porque a verdade é a seguinte, né? Se fosse uma coisa, só uma birra do Trump, porque é assim que a esquerda está vendendo, né? Que o Alexandre de Moraes está sendo sancionado com a Lei Magnitsky, porque o Trump quer ajudar o Bolsonaro e ponto final.
já ficou claro que não é tão simples assim. Olha só, o pessoal que apoia o Bolsonaro, tem muita gente no Brasil que é contra o Alexandre de Moraes mesmo, né? Por mais que, tudo bem, pode ser que ele continue sendo um exagero do Trump, mas não é uma coisa automática, não é uma coisa direta isso daqui, né? Então, eles falam aqui, ó, Rio de Janeiro, 3 de agosto, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de um golpe em 2022, se encontraram nas ruas de várias cidades brasileiras nesse domingo para protestar contra o juiz Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Os manifestantes pedem anistia por aqueles envolvidos nessa alegada tentativa de golpe dias após a inauguração do Lula em 2023, e o Bolsonaro não teve nas manifestações, mas esteve no telefone com seu filho, o Flávio Bolsonaro, durante o protesto no Rio de Janeiro. Não só no Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, também da Michele Bolsonaro lá em Belém, e também do Nicolas, lá na Avenida Paulista, né? Na última semana, a administração Trump impôs 50% de tarifas em importações brasileiras e também colocou sanções contra o Alexandre de Moraes, o que permite aos Estados Unidos impor sanções mais severas ao Alexandre de Moraes por corrupção e casos de abuso de direitos humanos, né? Moraes é o juiz que, nesse caso, que julga o Bolsonaro. E nesses protestos domingo, os apoiadores de Bolsonaro, vestindo a camisa da seleção brasileira, gritaram Magnitsky, insultaram Moraes e Lula. De novo, a Reuters é esquerdista, não se espera nada diferente, mas, de novo, o fato de haver a manifestação do pessoal ter repercutido isso já é significativo, já é isso que é o necessário nessa história, né? Aqui, ó, bandeiras americanas e sinais apoiando o Trump também foram vistos nas manifestações. Excelente, é isso que tem que ser mesmo, no final das contas, essa é a história, né? Tá claro que esse abuso. Agora, uma coisa importante que a gente tem que deixar claro nessas manifestações também é que isso não é só pelo Bolsonaro, é também pelos detidos no 8 de janeiro, né? O Alexandre de Moraes tem sido absurdo com o Bolsonaro, é verdade, mas mais absurdo ainda com Daniel Silveira, com Oswaldo Eustáquio, com Alan dos Santos, com um monte de jornalistas e pessoas que foram detidas. A Débora lá, que pichou a estátua lá com um batom, olha só quanta brutalidade do Alexandre de Moraes nessa história, né? Então, no final das contas, é isso que tem que transparecer, que não é só o Bolsonaro. A esquerda está tentando colocar como se não que é o cara que julga o Bolsonaro. Não, ele está julgando milhares de brasileiros por uma coisa que não tem nenhuma lógica, um protesto que deu errado lá atrás, sem nenhuma individualização de conduta, sem nenhum respeito aos direitos humanos, né? Aqui, ó, apoiadores de Bolsonaro fazem uma grande manifestação para apoiar a pressão de Trump no Brasil. De novo, isso é importante. Por quê? Porque a esquerda está querendo vender lá fora que é só o Trump querendo pressionar o Moraes. Não, tem um monte de gente no Brasil que quer isso mesmo, que está do lado do Trump, que acha que o Trump está certo, né? Enfim, o tom aqui é o mesmo, tá? Essas empresas de mídia são todas esquerdistas, mas não importa, não faz diferença isso. O importante é o fato de que teve a notícia, que o pessoal lá fora vai ver que tem protestos a favor do Bolsonaro e contra o Alexandre de Moraes, a favor do Trump, a favor da lei Magnitsky, né? Aqui, até a Al Jazeera, cara. A Al Jazeera, que é esquerdista pra caramba, né? Que é do Oriente Médio, coisa e tal, reportou também aqui, ó, protestos no Brasil apoiando o Bolsonaro. Lógico, de novo, a Al Jazeera é mais esquerdista de todas elas, então fala que não, porque o cara que estaria tentando um golpe no Brasil e não sei o que lá, e o pessoal protestando, enfim, e isso repercutiu, evidentemente, em um monte de outras publicações aqui, na RFI, Barron's, aqui no site da Índia, aqui, ou seja, no mundo inteiro você viu gente falando sobre essa manifestação. Por quê? Porque saiu na Reuters e na AFP, né? A AFP é francesa, a Reuters é alemã, são as duas grandes agências de notícia que tem no mundo todo, né? Então, ou seja, cumprimos o nosso papel, foi importante, mostramos a nossa posição. A mídia brasileira ficou meio assim, sem saber o que fazer e coisa e tal, mas sentiu. Você quer ver como é que a mídia brasileira sentiu? Eu vou mostrar para vocês com um exemplo prático. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o senhor Valdo... É Valdo alguma coisa? Como é que é o nome do Valdo aqui? Eu não lembro o nome do Valdo aqui. É Valdo alguma coisa da Globo News. Olha só como é que o senhor Valdo sentiu aqui. Eu vou tocar para vocês ele falando aqui. E isso vai gerar polêmica nos próximos dias. Vamos lembrar que em São Paulo o deputado Nicolas Ferreira fez o mesmo movimento, ligou para Bolsonaro para falar que estava com ele ao telefone durante a manifestação na Avenida Paulista.
Vamos lembrar que da última vez, quando Alexandre de Moraes pediu explicações para os advogados do ex-presidente Bolsonaro, diante daquela manifestação dele, de uma entrevista rápida que ele deu na saída do Congresso, os advogados disseram que, naquele momento, o Bolsonaro não tinha como controlar as redes sociais de terceiros, e publicaram o que ele falou ali sem controle dele. Está certíssimo, realmente, nesse ponto eu concordo plenamente, você não consegue controlar as redes sociais de terceiros, de repente alguém quer pegar uma declaração, porque ele não está proibido de dar entrevista, né? Ele não esteve hoje no ato, em nenhum dos atos, porque ele tem de se recolher durante os fins de semana, não pode usar as suas redes sociais e nem pode... Ele fala mais um monte de coisa aqui. O ponto central aqui que ele está dizendo que, olha, pode ser que prendam o Bolsonaro, tem que prender o Bolsonaro, porque a Michelle ligou para o Bolsonaro no meio do protesto e falou com o Bolsonaro e não sei o que, não pode. Xandão, você falou que ia prender ele. O pessoal está pedindo a prisão do Bolsonaro? É porque sentiram, meu amigo. Não tem outra explicação. Sentiram. Viram a manifestação muito grande e agora estão preocupados porque viram, mais uma vez, que cada vez fica menor a chance dele. Agora, eu queria lembrar para o seu Valdo que da última vez que o Alexandre de Moraes botou tornozeleira no Bolsonaro e ficou todo macho e coisa e tal, ele tomou uma Magnitsky na cara, né? E eu não sei se ele vai estar disposto a brincar de novo nesse nível. No mínimo, eu acho que o Alexandre de Moraes vai tomar mais cuidado da próxima vez. Vamos ver, não sei, de repente o Alexandre de Moraes realmente é corajoso pra caralho, ou então é suicida, né? Ele quer se ferrar completamente no final das contas. Não descarto nenhuma das duas possibilidades. Até porque, quando ele tomou essa decisão da outra vez, só ele tomou a Magnitsky. Se ele tomar essa decisão agora e botar para referendar na primeira turma, ele tem que lembrar que ele vai estar rifando os coleguinhas da primeira turma todos. Aqueles que decidirem votar também para prender o Bolsonaro por conta dessa besteira, vão acabar todos na Magnitsky também. Então, ou seja, e Magnitsky não sai, meu amigo. Assim, até, em tese até consegue sair, mas não é um processo fácil de sair. Então, no final das contas, eu não tenho certeza, não. O cara tá falando esse negócio que tem que prender Bolsonaro porque a Michelle Bolsonaro ligou pro Bolsonaro e falou com ele durante o protesto, então pronto, então tem que prender Bolsonaro, não pode. Isso aqui mostra o quê? Mostra, primeiro, que estão fora da realidade. Não vai fazer isso, a menos que ele realmente queira sacanear todo mundo na primeira turma. Pode ser isso, tá? Pode ser que o Alexandre de Moraes queira entrar numa de agora ou vai ou racha, né? A primeira turma toda, ou todo mundo afunda comigo, ou então fudeu de vez. E aí ele manda prender Bolsonaro e manda referendar na primeira turma. Pode ser que ele faça isso. Mas a verdade é que, no final das contas, isso aqui mostra mais que o pessoal sentiu. Eles sentiram, cara. Eles achavam que estariam destruindo o Bolsonaro. Lembra? Todo o objetivo desse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é tentar desacreditar Bolsonaro, é tentar fazer a população deixar de gostar de Bolsonaro. E eles não conseguem fazer isso. Pois é, pessoal, realmente eles não aceitam contraditório, mas tiveram que engolir agora jornais do mundo inteiro mostrando a verdade, aquilo que realmente aconteceu. Essa manifestação, para surpresa de muitos, inclusive até dos organizadores ali, Silas Malafaia e outros mais, foi maior do que a última que teve há 1 mês e meio atrás, aproximadamente. Mas por quê? Porque o povo brasileiro já está de saco cheio e não aguenta mais tanto ativismo judiciário. E aí a mídia nacional, né, a mídia esquerdista, né, aquela que recebe o Pix, ela também não aguentou e falou que tinha cerca de 30, 40 mil pessoas apenas. Pois é, pessoal, na hora que o Nicolas Ferreira estava fazendo o seu pronunciamento ali ao vivo para todo mundo, o helicóptero da Rede Globo estava passando e aí o pessoal chamou a atenção e o Nicolas Ferreira foi olhar e mandou um recado, a população toda ali mandou um recado ali, Globolixo, Globolixo, né? Eles tiveram que gravar e filmar esse recado aí para eles mesmos. O Nicolas Ferreira, que esteve pela manhã na capital mineira, capital de em Belo Horizonte, e depois pegou ali um jatinho, um voo rápido e foi para a manifestação ali. Já tinha até começado, já estava no meio da manifestação, ele chegou para fazer o seu pronunciamento e foi um dos pronunciamentos mais fortes que ele fez ali para milhares e milhares de pessoas. Aproximadamente 400 a 500 mil pessoas, no mínimo, estavam ali, pessoal. Sem falar o pessoal que estava em Copacabana, no Rio de Janeiro, o pessoal que estava em Goiás, o pessoal que estava na Bahia, no Espírito Santo.
em várias cidades. Ou seja, isso foi um grande recado e os togados, é claro, não gostaram, a mídia velha não gostou. E uma notícia que saiu no início dessa semana, né? A Daniela Lima, aquela, né, que é funcionária ali do PT, que vive dando notícias ali e matérias justamente metendo o pau na direita e falando bem da esquerda, foi demitida, pessoal. Que dó, né? Foi demitida da Globo News. E teve uma outra também, que até me esqueci o nome aqui, também, dali da Globo News também, foi demitida mais uma repórter. Será que o tarifaço e a lei Magnísticos já está sacudindo ali com as extremidades ali da Rede Globo e eles não estão aguentando segurar a onda? Daqui a pouco demitem também o William Bonner, a Fátima, a Renata Vasconcelos e aí por aí vai. A verdade, pessoal, é que eles querem negar, mas não tem como negar. Bolsonaro, estando inelegível, estando fora do poder, estando preso em sua casa, em sua residência, consegue arrastar multidões. Você imagina se ele não estivesse. Aliás, um recado para muitos aí também foi dado lá na Avenida Paulista. Prendam Bolsonaro, prendam Nicolas Ferreira, tire o cargo do Nicolas Ferreira de deputado federal e vocês vão ver o Brasil parar. Porque o povo, quanto mais bate em Jair Bolsonaro, nos deputados da direita, nos senadores da direita, mais indignação gera no povo brasileiro. E parece que foi isso que os ministros do Supremo identificaram e o Lula também. Por quê? Era para essa manifestação não ser tão grande quanto as outras. Por quê? Se a direita está ficando cada vez mais fraca, se os deputados, né, bolsonaristas estão ficando inelegíveis e presos, assim como o Daniel Silveira está preso lá com um problema de infecção na perna, precisando de ajuda, e o Moraes está negando ajuda médica a ele, como fez por lesão. Isso é um crime. Mas aí, pessoal, todo mundo esperava, já que Bolsonaro está inelegível, o Nicolas está quase perdendo o cargo, a Carla Zambelli está presa na Itália, o Pablo Marçal também está inelegível, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Poxa, a direita então agora acabou. Pois é, ontem foi dado um grande recado, isso não acontecia, pessoal, desde lá em 2022, onde tínhamos reuniões ali, manifestações em todas as capitais. Por quê? Se você não se lembra, depois do dia 1º de janeiro, né? Ali, na verdade, o 8 de janeiro, que teve toda aquela bagunça, aquela confusão ali em Brasília, daquela data para frente, nunca mais teve reuniões, manifestações por todo o Brasil. Sempre as manifestações que houveram depois do dia 8 de janeiro foram concentradas num único ponto, na Avenida Paulista, por 3 vezes e uma vez ali no Rio de Janeiro. Mas dessa vez foi diferente, foi no Brasil inteiro e com certeza eles sentiram. Daqui a pouco você vai ver aí, eles vão marcar um movimento aí, né, do petista, do lulopetismo, né? Os vermelhinhos vão fazer um movimento na Avenida Paulista, em algum lugar, para poder dar uma resposta. Mas aí, pessoal, vai dar para contar na mão, né? Porque eles não conseguem. Até o movimento LGBTQIA+, 24 aí, leva mais pessoas do que o movimento do Lula. Para você ter uma ideia como que as coisas acontecem. Agora, a Avenida Paulista estava lotada de um ponto ao outro e não só lá, mas em outras cidades pelo Brasil inteiro. E aí, agora ficou o recado para o próximo dia 7 de setembro, outra manifestação, outra grande manifestação. Será que até lá os ministros do Supremo vão dar um jeito de prender o Bolsonaro? Será? Será que até lá eles vão tirar o cargo do Nicolas Ferreira? Eu acho que não. Parece que eles entenderam que quanto mais bate nos líderes da direita, mais o povo fica indignado. O Sebastião Coelho, o desembargador Sebastião Coelho, inclusive, ele falou ali em Brasília, subiu no carro de som e falou que vamos dar um prazo de 1 semana para o Congresso, para o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, dar um jeito ali, tanto na anistia, projeto de anistia, quanto nos pedidos de impeachment para ministros do Supremo que estão ali engavetados no Senado Federal. O que ele falou, palavra dele, se durante 1 semana, após 1 semana, não for feito nada, nem pela Câmara dos Deputados com Hugo Mota e nem pelo Davi Alcolumbre no Senado, vamos decretar paralisação geral no Brasil. Agronegócio, caminhoneiros, trabalhadores autônomos e por todo o Brasil. E os deputados e senadores de direita vão cruzar os braços em Brasília
para não votar e não participar de nenhuma sessão. Essas palavras ali do desembargador Sebastião Coelho ali promovendo ali e convocando uma paralisação geral no Brasil, se caso o Congresso Nacional não se manifestar sobre esses abusos aí que só tem aumentado. O que você acha disso? Você acha que será que só uma paralisação geral para dar jeito ali, né, nesses ativismos que têm acontecido em Brasília, ou não? Essas lei Magnistic, né, essa taxação, o tarifaço, só isso já é o bastante para eles poderem recuar. O que você acha? Precisa de ter uma paralisação geral para mexer com o povo, ou eles vão deixar chegar a última consequência e até prender Jair Bolsonaro para aí sim o povo ir para as ruas? O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários, sua opinião é muito importante. Quero te convidar também para se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve, totalmente gratuito, porque nós precisamos da ajuda agora mais do que nunca, pessoal. Estamos aí batendo 500 mil inscritos, seguidores, conservadores que querem a mudança no Brasil. Se inscreva agora e dá um like nesse vídeo e tamo junto.